Testemunho CCB. Irmã amplia a visão após sonho de expansão. Deus preparou o caminho. O sonho que mudou tudo. A irmã Maria de Lourdes nunca imaginaria que uma noite de oração comum se transformaria no marco de uma nova jornada em sua vida espiritual. Era uma sexta-feira, dia de jejum e vigília na congregação cristã no Brasil, e como de costume, ela havia se recolhido em seu quarto após o culto, com a Bíblia aberta sobre a mesa de cabeceira. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herdado de sua avó, e pelo murmúrio distante das preces dos irmãos que ainda permaneciam no salão de reuniões. Ela havia lido o capítulo 6 de Isaías, onde o profeta vê a glória do Senhor e ouve a voz que diz: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" As palavras ressoavam em seu coração, mas ela não conseguia entender por que aquelas escrituras a incomodavam tanto naquela noite. Após a leitura, ajoelhou-se ao lado da cama, as mãos entrelaçadas, os olhos fechados, e começou a orar em voz baixa. "Senhor, se é da tua vontade, fala comigo. Mostra-me o teu caminho, porque eu quero servir-te com todo o meu coração." Não demorou muito para que o cansaço do dia a vencesse. Ela deitou-se, ainda com a sensação de que algo estava por vir, e então veio o sonho. Em sua visão, ela estava em um vastíssimo campo verde, sob um céu azul intenso, sem uma única nuvem. À sua frente, uma estrada de terra batida se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Do lado esquerdo, uma multidão de pessoas, vestidas de branco, caminhava em direção a um grande edifício de madeira, simples, mas imponente, com uma cruz no topo. Do lado direito, porém, havia um terreno vazio, coberto de mato alto, com algumas árvores esparsas. Uma voz clara e serena falou em seu coração: "Filha, olha para o lado direito. O que você vê?" Ela virou-se e respondeu, ainda no sonho: "Vejo um terreno baldio, Senhor. Parece abandonado. Esse terreno é para mim. Você vai prepará-lo." A irmã Maria acordou de sobressalto, o coração acelerado, as mãos suadas. A luz do amanhecer já entrava pela fresta da janela. Ela sentiu um peso no peito, uma mistura de medo e excitação. O que aquilo significava? Ela não era uma irmã de destaque na congregação, não tinha recursos financeiros nem influência. Era uma mulher simples, viúva, que vivia da costura e da ajuda dos irmãos. Como poderia preparar um terreno para Deus? A luta interior e a busca por respostas. Os dias seguintes foram de intensa reflexão. Ela evitava comentar o sonho com alguém, temendo que fosse apenas uma imaginação sua, ou pior, que os irmãos a julgassem presunçosa. Mas a visão não saía de sua mente. Toda vez que fechava os olhos, via aquele campo, aquela estrada, aquele terreno vazio à direita. Uma tarde, enquanto costurava um vestido para a irmã Clara, uma das mais antigas da congregação, ela não resistiu e perguntou, como quem não quer nada: "Irmã Clara, você já teve algum sonho que sentiu que era de Deus?" A irmã Clara, uma mulher de quase 80 anos com as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho, levantou os olhos do bordado e sorriu. "Ah, minha filha, muitos. Deus fala de muitas maneiras. Mas um sonho de Deus não sai da sua cabeça, não te deixa em paz. E sempre vem com uma ordem clara. E se a gente não entender direito? Ora, então é sinal que tem que orar mais. E jejuar. A carne confunde, mas o espírito esclarece." Aquelas palavras foram como um bálsamo. Maria de Lourdes decidiu que faria um jejum de 3 dias, apenas água e pão, pedindo a Deus que confirmasse se aquela visão era mesmo dele. No segundo dia de jejum, enquanto lia o livro de Atos, ela se deparou com a história de Filipe e o eunuco etíope. "Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado?" A pergunta do eunuco ecoou em seu coração. O que me impede de obedecer? O medo? A insegurança? A falta de recursos? Mas se Deus estava chamando, ele mesmo abriria o caminho. O primeiro passo, compartilhando a visão. Decidida, ela marcou uma reunião com o irmão Paulo, o ancião responsável pela congregação local. Era um homem sério, de poucas palavras, mas com um coração cheio de zelo pela obra do Senhor. "Irmão Paulo, preciso falar com o senhor sobre algo que tem me incomodado", disse ela, sentada em uma das cadeiras de madeira do pequeno escritório, ao lado do salão de cultos. O irmão Paulo fechou a Bíblia que estava lendo e ajustou os óculos. "Fale, irmã. O que está em seu coração?" Ela então contou tudo: o sonho, a voz, o terreno, a multidão. Enquanto falava, suas mãos tremiam levemente. O irmão Paulo ouviu em silêncio, sem interrompê-la. Quando ela terminou, ele ficou alguns instantes olhando para a parede, como se processando as informações. "Irmã Maria", disse ele finalmente, "você sabe que sonhos podem ser enganosos. Mas também sei que Deus fala com seus servos. Vamos orar juntos sobre isso."
E ali mesmo, ajoelhados no chão de cimento frio, eles clamaram a Deus por direção. O irmão Paulo orou com uma autoridade que acalmou o coração de Maria. Pai Celestial, se este sonho vem de ti, confirma-o. Se é da tua vontade que a irmã Maria trabalhe neste terreno, abre as portas. Mas se for tentação do inimigo, fecha todo o caminho. Em nome de Jesus. Ao sair daquela sala, Maria sentiu uma paz que não sentia há dias. Não tinha respostas, mas tinha a certeza de que não estava sozinha. A surpresa, o terreno real. Na semana seguinte, enquanto caminhava até a casa da irmã Marta para levar umas roupas que havia costurado, Maria de Lourdes decidiu tomar um caminho diferente. Uma rua mais longa, mas que passava por uma área mais afastada da cidade. Era um bairro simples, com casas modestas e alguns terrenos baldios. E então ela ouviu. À direita, exatamente como no sonho, um terreno coberto de mato com algumas árvores ao lado de uma estrada de terra. Seu coração disparou. Ela parou olhando fixamente como se esperasse que algo mudasse. Não pode ser, pensou. É só coincidência. Mas algo a impulsionou a se aproximar. Havia uma cerca velha, meio caída, e um letreiro desbotado. Vende-se. Ela não tinha dinheiro, não tinha como comprar aquele terreno. Mas ali estava ele, igualzinho ao do sonho. Nesse momento, um homem saiu de uma casa próxima, enxugando as mãos em um pano. Boa tarde, minha senhora. Pode ajudar? Boa tarde. Este terreno está à venda? Está sim. Faz tempo que está aqui, ninguém quer. O dono mora na cidade grande e quase não vem aqui. E quanto ele está pedindo? O homem coçou a cabeça. Olha, a última vez que perguntei, ele falou em uns 20 mil. Mas duvido que alguém pague isso. O mato está alto, não tem nada ali. 20 mil. Era uma fortuna para ela. Mas Maria sentia que não era por acaso que havia encontrado aquele lugar. O senhor sabe como eu posso falar com o dono? Claro. Eu tenho o telefone dele. Se quiser, anoto para você. Ela saiu dali com um papel amassado na mão, o número rabiscado a lápis. E uma certeza, Deus está nisto. Aprovação da fé, com o Senhor. Chegando em casa, ela ajoelhou-se novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Como eu vou comprar esse terreno? Mas se tu mandaste, eu vou obedecer. Mostra-me o caminho. Ela não tinha poupança, não tinha herança, não tinha ninguém que pudesse emprestar-lhe uma quantia tão grande. Mas tinha fé, e tinha a congregação. No domingo seguinte, após o culto, ela procurou o irmão Paulo novamente. Irmão, encontrei o terreno. É igual ao do sonho, mas não tenho como comprá-lo. O irmão Paulo olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmã. Ele precisa da nossa obediência. Vamos apresentar isso aos irmãos. E assim, na próxima reunião de oração, Maria de Lourdes, com voz trêmula, contou tudo à congregação. Alguns olharam com ceticismo, outros com curiosidade. Mas quando ela terminou, o irmão José, um homem de negócios, levantou-se e disse: Irmã, eu tenho uma pequena economia. Se Deus está nisto, eu dou R$1.000 para começar. Outra irmã, donatária de uma padaria, falou: Eu posso doar R$50 por mês até conseguirmos. E assim, pouco a pouco, os irmãos começaram a se mobilizar. Uns doavam dinheiro, outros ofereciam trabalho. Havia pedreiros, carpinteiros, pessoas dispostas a limpar o mato. Em uma semana, já tinham juntado R$3.000. Mas ainda faltava muito. O milagre inesperado. Uma tarde, enquanto Maria estava na casa da irmã Rosa ajudando a preparar a ceia do Senhor para o próximo culto, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Boa tarde. Fala com a irmã Maria de Lourdes? Sim, sou eu. Meu nome é Carlos. Sou advogado e membro da congregação em São Paulo. O irmão Paulo me ligou e contou sobre o seu sonho e o terreno. Eu gostaria de ajudar. Maria quase deixou o telefone cair. Como assim, irmão? Eu tenho um cliente que deve uma grande quantia a mim por um serviço. Ele tem demorado a pagar, mas eu posso entrar com um processo e receber esse dinheiro em breve. Se for da vontade de Deus, eu posso doar uma parte para a compra do terreno. Ela não sabia o que dizer. Só conseguia murmurar: Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Na semana seguinte, o advogado Carlos ligou novamente. Irmã Maria, o dinheiro entrou. Eu posso transferir R$10.000 para a conta da congregação amanhã. 10.000 metade do valor. Era um milagre. Com lágrimas nos olhos, ela correu até a casa do irmão Paulo. Deus proveu. Deus proveu. E assim, com o dinheiro dos irmãos e a doação do advogado, eles conseguiram fechar o negócio. O terreno era deles. O trabalho começa, suor, fé e unidade. O primeiro sábado após a compra, uma caravana de irmãos se dirigiu ao terreno.
Homens, mulheres, jovens e crianças, todos com ferramentas nas mãos, foices, enxadas, pás, tesouras de podar. O mato estava alto, cheio de espinhos, e o sol de meio-dia castigava sem piedade. Mas ninguém reclamou. O irmão Pedro, um homem forte, de braços musculosos, foi o primeiro a começar a cortar os galhos secos. Vamos, irmãos! Isso aqui vai virar um lugar de bênção. As mulheres prepararam água com limão e biscoitos para os trabalhadores. As crianças, mesmo pequenas, ajudavam a juntar os galhos em montes. O irmão Paulo, com a Bíblia na mão, andava entre eles encorajando. Lembrem-se de Neemias. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém com as mãos do povo. Deus não precisa de homens poderosos, mas de corações dispostos. Maria de Lourdes, com as mãos cheias de calos, trabalhava ao lado de todos, o rosto sujo de terra, mas o coração transbordando de alegria. Aquilo era real, Deus estava cumprindo sua promessa. Ao final do dia, o terreno já estava quase todo limpo. Só restavam alguns tocos de árvore e a terra precisava ser aplanada. Mas o mais difícil já havia sido feito. Glória a Deus! Gritou o irmão Tiago levantando a enxada. Os outros responderam em coro. Glória a Deus! A visita do ancião regional. A notícia do terreno e do trabalho dos irmãos chegou aos ouvidos do ancião regional, irmão Mateus, um homem de grande sabedoria e experiência na obra do Senhor. Ele decidiu visitar a congregação para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Quando chegou no domingo seguinte, foi recebido com cânticos e alegria. Após o culto, o irmão Paulo o levou até o terreno. O ancião Mateus ficou em silêncio por alguns minutos, observando tudo. Depois, virou-se para Maria de Lourdes e perguntou: Foi você que teve a visão, irmã? Sim, irmão. Foi Deus quem mostrou. E você não teve medo? Não duvidou? Ela baixou os olhos, humilde. Tive, irmão, muito medo. Mas a palavra diz que Deus não nos dá espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, mesmo com medo, eu obedeci. O ancião sorriu, um sorriso raro, que iluminou seu rosto sério. Isso é fé, minha filha. Fé verdadeira. E Deus honra a fé. Ele então se virou para os irmãos reunidos e disse: Este terreno não será apenas um lugar de cultos. Será um centro de evangelização. Deus está preparando algo grande aqui. E vocês serão parte disso. As palavras do ancião ecoaram nos corações de todos. Não era apenas um terreno. Era um chamado. A primeira construção. Um abrigo para a palavra. Com o terreno limpo, era a hora de começar a construção. Mas como? Não tinha um arquiteto, não tinha um engenheiro, não tinham materiais suficientes. Mais uma vez, Maria de Lourdes se ajoelhou em oração. Senhor, tu nos deste o terreno. Agora, mostra-nos como edificar. E Deus, fiel como sempre, proveu. O irmão Lucas, um jovem que havia se convertido há pouco tempo, trabalhava em uma madeireira. Ele falou com seu patrão, um homem não crente, mas de bom coração, e conseguiu uma doação de tábuas e vigas. Ele disse que se é para uma obra de caridade, ele ajuda, contou o irmão Lucas, emocionado. O irmão José, que era pedreiro, desenhou um croquis simples, um salão retangular, com um pequeno palco para a mesa da ceia, bancos de madeira e um telhado de 2 águas. Não vai ser luxuoso, mas vai ser sólido. E vai ser nosso. Todos os sábados, os irmãos se reuniam para trabalhar. As mulheres preparavam a comida, os homens serravam madeira, martelavam pregos, misturavam cimento. Até as crianças ajudavam, carregando tijolos ou segurando as réguas enquanto os adultos faziam as medições. Um dia, enquanto Maria de Lourdes ajudava a pintar as paredes de branco, a irmã Clara se aproximou e disse: Lembra quando você me perguntou sobre sonhos de Deus? Pois é, minha filha. Agora eu vejo que aquele sonho não era só para você. Era para todos nós. Maria sorriu com lágrimas nos olhos. Irmã, Deus sabe o que faz. A inauguração. Um dia de alegria e gratidão. 6 meses depois do sonho, o pequeno salão estava pronto. Não era grande, não era sofisticado, mas era cheio de amor. No dia da inauguração, a congregação toda se reuniu, junto com irmãos de cidades vizinhas. O irmão Mateus, o ancião regional, foi quem fez a oração de consagração. Pai Celestial, nós te consagramos este lugar. Que aqui seja pregada a tua palavra com poder. Que aqui sejam salvos pecadores. Que aqui seja exaltado o nome de Jesus. Amém. Quando o primeiro culto foi realizado naquele salão, Maria de Lourdes sentiu uma emoção que não conseguia descrever. Olhando para os irmãos cantando, para as crianças correndo, mesmo sendo repreendidas pelos pais, para os idosos sorrindo, ela soube. Valeu a pena. Após o culto, o irmão Paulo se aproximou dela e disse: Irmã Maria, você começou com um sonho. Agora, olha o que Deus fez.
Ela olhou ao redor para o salão simples, mas cheio de vida, e respondeu: Não foi eu, irmão. Foi ele. Sempre foi ele. O fruto da obediência, almas salvas. Nos meses seguintes, o novo salão se tornou um ponto de luz na comunidade. Os cultos lotavam, e muitos que antes passavam pela estrada sem parar, agora entravam curiosos. Uma tarde, uma mulher chamada Ana, moradora da vizinhança, apareceu na porta. Ela estava com os olhos inchados de chorar. O fruto da obediência, almas salvas. Nos meses seguintes, o novo salão se tornou um ponto de luz na comunidade. Os cultos lotavam, e muitos que antes passavam pela estrada sem parar, agora entravam curiosos. O som dos hinos, as pregações inflamadas e o cheiro do café servido após os cultos atraíam pessoas de todas as idades. As crianças, que antes brincavam descalças na poeira da rua, agora corriam pelos corredores da igreja, aprendendo versículos e cantando louvores com vozes agudas e cheias de entusiasmo. Uma tarde, uma mulher chamada Ana, moradora da vizinhança, apareceu na porta. Ela estava com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando um lenço surrado. Seu vestido desbotado e os pés descalços revelavam uma vida de privações. Maria de Lourdes, que estava organizando as cadeiras após o culto matutino, levantou a cabeça e, ao vê-la, sentiu o coração apertar. Sem dizer uma palavra, aproximou-se e estendeu a mão, convidando-a a entrar. Eu não aguento mais, sussurrou Ana, a voz quebrada. Meu marido me bate, bebe todo dia, e eu não tenho para onde ir. Ouvi dizer que aqui as pessoas oram. Maria de Lourdes a abraçou com força, sentindo os ossos magros daquela mulher contra seu próprio corpo. Não eram palavras que Ana precisava naquele momento, mas sim a certeza de que não estava sozinha. Entre, minha filha, disse Maria, guiando-a para um banco na última fileira. Aqui você vai encontrar paz. Enquanto Ana chorava em silêncio, Maria chamou a irmã Clara, uma das diaconisas mais experientes, que prontamente trouxe um copo de água e um pano úmido para limpar o rosto da visitante. Não houve pressa nem sermões. Apenas silêncio, oração e a presença reconfortante daquelas mulheres que, como Ana, já haviam conhecido o peso da dor. A oração que mudou tudo. Naquela noite o culto foi diferente. O irmão João, pastor da congregação, sentiu uma unção especial ao subir ao púlpito. Ele não tinha um sermão preparado, apenas um coração cheio do Espírito. Ao ver Ana sentada no fundo, com os olhos baixos, ele soube que aquela era uma noite de batalha espiritual. Irmãos, começou com a voz firme mas carregada de emoção, hoje não vou pregar sobre passagens da Bíblia. Vou falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, a dor que muitos esconderam por anos, mas que Ele quer curar esta noite. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Até as crianças, que geralmente se mexiam, ficaram imóveis, como se sentissem a gravidade daquele momento. Há aqui alguém que está sendo oprimido pelo inimigo, continuou o irmão João, os olhos fechados, as mãos erguidas. Alguém que acha que não tem saída, que a vida não tem mais valor. Mas Deus está dizendo, eu te vejo, eu te ouço. E hoje eu vou te libertar. Ana começou a tremer. As palavras do pastor eram como flechas direcionadas à sua alma. Ela tentou se controlar, mas as lágrimas voltaram, agora com mais força. De repente, como se uma represa tivesse se rompido, ela se levantou e correu para a frente, caindo de joelhos diante do altar. Jesus, me ajuda! Gritou, as mãos apertando o banco à sua frente. Eu não aguento mais. O salão explodiu em clamores. Mulheres se levantaram, homens se ajoelharam, e até os mais velhos, que geralmente permaneciam sentados, ergueram as mãos em intercessão. O irmão Paulo, que estava ao lado do púlpito, aproximou-se de Ana e colocou a mão em sua cabeça. Em nome de Jesus, quebra-se toda a maldição sobre esta filha de Deus. Declarou com autoridade. Todo espírito de opressão, de violência, de desespero, sai agora em nome do Senhor. Ana começou a soluçar, o corpo sacudido por algo que só ela podia sentir. Depois de longos minutos, uma paz estranha desceu sobre ela. Quando finalmente levantou o rosto, seus olhos, antes cheios de desespero, brilhavam com uma luz nova. Eu sinto algo diferente, murmurou, tocando o próprio peito. Como se um peso tivesse saído de mim. Maria de Lourdes, que observava tudo de perto, sorriu entre lágrimas. Era assim que Deus trabalhava. Não com fórmulas nem com palavras bonitas, mas com um toque sobrenatural que só Ele poderia dar. O marido que voltou. 3 dias depois, Ana voltou à igreja. Dessa vez não estava sozinha. Ao seu lado, com a cabeça baixa e as mãos nos bolsos, estava seu marido, Carlos. Ele tinha os olhos vermelhos, a barba por fazer, e um cheiro forte de álcool ainda impregnava suas roupas.
Mas havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de vergonha e desesperança. Ele veio porque eu falei do que aconteceu aqui, explicou Ana Maria em voz baixa. Ele não acredita em Deus, mas ele tá com medo. Dizia que eu tava louca, mas ontem à noite, ele sonhou com uma voz que falava para ele vir aqui. Maria assentiu sem julgar. Ela sabia que muitas vezes era o medo que levava os homens até Deus, e Deus usava até isso para operar milagres. O irmão João, ao ver o casal, aproximou-se com calma. Seja bem-vindo, irmão, disse a Carlos, estendendo a mão. A casa do Senhor é aberta para todos. Carlos hesitou antes de apertar a mão do pastor. Seu aperto foi fraco, quase como de uma criança assustada. Eu não sei por que eu tô aqui, admitiu, olhando para o chão. Mas minha mulher disse que aqui as pessoas oram. E eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos, respondeu o irmão João, com um sorriso gentil. Ninguém aqui é perfeito. Só temos um Deus que é. Naquele culto, Carlos não chorou, não caiu no chão, nem levantou as mãos. Mas ouviu. E algo naquelas palavras, sobre perdão, sobre um pai que nunca desiste de seus filhos, tocou uma parte dele que há muito estava adormecida. A transformação do lar. As semanas passaram, e Carlos começou a frequentar os cultos com mais regularidade. Não falava muito, mas escutava. E aos poucos, o álcool foi perdendo espaço em sua vida. As noites de brigas deram lugar a jantares em família. As garrafas escondidas atrás da geladeira foram substituídas por uma Bíblia em cima da mesa de centro. Um domingo após o culto, Carlos aproximou-se do irmão João com um envelope amassado na mão. Pastor, eu quero ser batizado, disse, gaguejando. Não sei explicar, mas sinto que é isso que Deus quer de mim. O irmão João abraçou-o com força. Isso não é só o que Deus quer, irmão. É o melhor que poderia acontecer na sua vida. No dia do batismo, o rio estava frio, mas o sol brilhava forte. Ana, agora com um vestido simples mas limpo, seguiu ao lado do marido até a água. Quando Carlos emergiu das mãos do pastor, seu rosto estava iluminado por um sorriso que ninguém na comunidade jamais havia visto. Agora eu sou novo, declarou, olhando para Ana. Deus me deu uma segunda chance. E ela, com lágrimas nos olhos, respondeu. Não só a você. A nós dois. O crescimento da obra. Enquanto vidas como a de Ana e Carlos eram transformadas, o salão da irmã Maria de Lourdes já não comportava mais a quantidade de pessoas. Famílias inteiras começaram a chegar. Pais, filhos, avós, todos sedentos por uma palavra de esperança. As cadeiras de plástico deram lugar a bancos de madeira feitos à mão pelos irmãos da congregação. As paredes antes nuas, agora exibiam versículos pintados à mão por irmã Clara, que tinha um dom para a caligrafia. Certo dia, após um culto de oração, o irmão Paulo reuniu os obreiros para uma conversa séria. Irmãos, nós precisamos pensar no futuro, disse, olhando para o grupo. Deus está abençoando, mas o espaço está ficando pequeno. E se Ele quiser nos dar mais? Nós vamos dizer que não temos lugar? Maria de Lourdes, que estava sentada ao lado da irmã Clara, sentiu o coração acelerar. De novo, pensou. Deus, será que é hora de sonhar maior outra vez? Eu tenho um terreno, falou o irmão Antônio, um agricultor simples que sempre chegava de botas sujas de terra. Não é grande, mas é plano, e fica perto da estrada principal. Se a igreja quiser, eu dou. Um silêncio tomou conta da sala. Todos olharam para o irmão João, que fechou os olhos por um momento como se buscasse direção. Se é de Deus, ele vai confirmar, disse finalmente. Vamos orar por uma semana. Se o Espírito nos guiar, nós aceitamos. E assim foi feito. Por 7 dias a congregação jejuou e orou. E no 8º dia, durante o culto, uma mulher que nunca havia falado em público levantou-se e deu um testemunho. Eu sonhei com um grande galpão branco, cheio de gente. E uma voz disse, isso é para a glória de Deus. Não houve mais dúvidas. O terreno do irmão Antônio seria o local da nova igreja. A pedra fundamental. No dia da colocação da pedra fundamental, a comunidade inteira se reuniu. Crianças correndo, mulheres preparando comida, homens cavando os primeiros buracos para os alicerces. Até os não crentes da vizinhança pararam para observar, curiosos com aquele movimento. Maria de Lourdes, de pé ao lado do irmão João, olhou para a multidão e sentiu uma emoção tão forte que suas pernas tremiam. Quem diria que um sonho tão pequeno ia virar isso tudo? Murmurou. Não foi pequeno, irmã, respondeu o pastor, sorrindo. Para Deus, nenhum sonho é pequeno. Ele só espera que a gente seja fiel. Quando a pedra foi colocada, todos se ajoelharam. E entre lágrimas e louvores, o irmão João orou. Senhor, este lugar não é nosso. É teu.
Que aqui sejam quebradas cadeias, que aqui sejam curados corações, que aqui seja pregado o Evangelho com poder. Que esta igreja seja um farol para os perdidos, um refúgio para os cansados, e uma casa para os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. E assim, entre o suor dos obreiros e as orações dos santos, uma nova história começou a ser escrita. Não por força humana, mas pela mão de um Deus que uma vez mais provou que quando um coração se dispõe, ele prepara o caminho. E a obra continuou. Com muitos mais milagres, batalhas e vitórias pela frente,